E aí, beleza. Aí ela falou assim, quer suco, amiga? Eu falei assim, meu, tipo assim, pra que eu topo as suas ideias? Eu tô totalmente desconfortável aqui, com medo de a qualquer momento. Lá embaixo tá cheio de homem. Aí ela, mas eles estão num salão pra cortar o cabelo. Tipo assim, você viu? Eles nem falam com você, é normal. Aqui todo mundo entra e sai o dia inteiro. Aí eu, qual deles é o irmão deles? Tipo, você nem me apresentou, tipo, ó, essa aqui é minha amiga. Gente, literalmente, a gente subiu assim, vou explicar pra vocês. Tem um córrego, e aí a gente deu a volta nesse córrego pra gente não passar pelos becos, que é onde os meus primos ficam. Tipo assim, onde tem as casas, onde tem as ruas, onde tem quadra de futebol, onde tem parquinho, onde tem escola, entendeu? Tipo, assim. E aí é literalmente uma favela só que são dois, como se fosse dois bairros em uma favela só, entendeu? Porque, tipo, é muito grande. E é dividido por bairro, entendeu? Porque não tem como ter uma localização fixa, tipo, rua tal. Não tem como, entendeu? Então, tipo, é bairro tal número que lá é localizado. E aí a gente passou por trás desse córrego e a gente já saiu praticamente quase na frente da casa dele. Quando a gente chegou na frente da casa dele, já eram os moleques lá na frente, ela só pegou na minha mão e falou, vem, amiga. E a gente foi entrando, eu só fiz, tipo assim, tipo, oi pra todo mundo, sabe? Quem me olhou, tipo, fez oi, mas eu vi que me olharam, tipo, sabe? Tipo, com uma certa maldade, podemos dizer assim. E aí eu não gostei disso, tava me sentindo desconfortável. Pô, tu me leva pra... Olha que sem noção. Tu me leva pra casa de um cara que o cara nem tá em casa, tu leva a amiga dele que tu dormiu, que tu tava 4 meses sem falar com ele, entendeu? Aí ela falou assim, eu já trouxe a Laís aqui. Eu falei, mas a Laís é meu amor. Se ela veio, o problema dela. A Laís é uma amiga dela, né, que... Eu falei pra vocês que eu conheci ela no rolê. Aí eu falei assim, mas é problema dela, meu amor. Eu sou eu, ela não precisa ficar desconfortável. Eu falei, daqui a pouco ele vai chegar, eu vou estar aqui sentada no sofá dele. Não, eu quero ir embora. Ela falou, para de ser chata, Vitória. Pô, ele falou que ele vai vir mais tarde, a gente bebe uma e tal. Eu falei, eu não vou beber. Mano, em que mundo você tá achando? Já é 2 horas da tarde, minha filha. Porque quando eu acordei, era meio-dia, ela demorou 2 horas pra chegar na minha casa. Eu falei, já é 2 horas da tarde, a minha mãe chega às 6 horas em casa, a sua mãe chega às 6 horas, o meu pai... Hoje meu pai não vai chegar à noite, né, que ele vai fazer plantão, que ele foi trabalhar à tarde, mas mesmo assim, amor, mesmo assim. Aí eu falei, e fora que aqui é um salão, né, qualquer momento nossos primos podem aparecer aqui. Ela falou, não, cara, eu tô falando, nossos primos... É outro ciclo de amizade. Eles cortam cabelo em outro salão, em outra barbearia. Não é assim, Vitória. Aí eu fiquei tipo... Aí beleza, ela quer suco? Aí eu falei, não, quero água. Ela pegou água pra mim. Aí daqui a pouco eu ouvi os moleques, tipo, o barulho do chinelo, assim, sabe? Tipo, subindo a escada. E eles dando risada, tipo, os moleques dando risada. Eles falando, tipo assim, caralho, mano, que não sei o que, ele caiu. Falando de algum moleque que tinha caído, pelo que eu entendi. E eles rachando o bico, tipo, e subindo a escada. Aí nisso que subiu a escada, eu tava com a Carla veio com o copo da água pra mim, né? Me deu, na hora que eu peguei o copo, assim, que eu levantei, peguei o copo, que eu olhei. Eu falei, não. Quem que era? Lobo. Aí ele, tipo, riu assim, olhou assim pra gente. Aí ele não falou, tipo, boa tarde, oi, tudo bem? Ele não falou nada, ele continuou rindo do que o amigo dele falou e passou reto. E, tipo, quando você entrava assim, era meio que uma sala e uma cozinha dessas americanas, sabe? E aí os quartos era, tipo, do lado aqui. Vou explicar pra vocês. Entrava aqui numa escada e aqui era a sala, aqui era a cozinha e aqui era os quartos. Entendeu? Aí você vinha aqui, aqui tinha uma sala, tinha um balcão, dividindo aqui a cozinha, e aí aqui tinha 2 portas, assim, que era 2 quartos. E aí, gente, ele continuou andando, tipo assim, não deu um oi, não falou com ninguém. Minha prima ficou assim, ó, pra minha cara. E aí ele foi no rumo da cozinha, abriu a torneira, pegou um copo no armário de cima, pegou a água do filtro e os moleques continuou falando. Só que tinha mais 2 meninos com ele, né? Esses 2 meninos falaram assim, boa, boa. Aí a minha prima, boa tarde. Não, minha prima falou, boa. Aí eu falei, boa tarde. Só que ele não falou com ninguém.
Eu fiquei assim, nossa, que menino mal educado. Aí, beleza, ele tomou a água e continuou rindo do que os moleques continuam falando, porque eles continuaram no assunto. Aí um dos moleques virou e falou assim, ué, cadê o Leozinho? Aí a minha prima pegou e falou assim, ele foi buscar a moto na oficina. Aí ele falou assim, hã? Aí olhou pra cara do Lobo, né, e fez, hã? Aí o Lobo, qual foi, mano? Ele manda nós vir no bagulho, nem ele tá aqui, tio. Esse moleque é muito louco. Aí ele continuou andando, foi até o sofá. Tipo, ele veio, passou aqui na minha frente, mas, tipo, nem olhou na minha cara. Deu a volta e eu tava sentada no sofá, né? Deu a volta e sentou no sofá. Pegou o controle, ligou a televisão e, tipo, largadão assim no sofá, sabe? E continuou falando, tipo, mano, e aí aconteceu isso, nananana. E os três continuou conversando. Como se eu e a minha prima não estivessem naquele ambiente. Mas eu entendo, por quê? Porque eles deveriam ser acostumados todo dia a ter uma diferente ali, entendeu? Só que eu pensei assim, eu não tô me sentindo confortável com essa situação, gente. Eu e minha prima aqui, esses três meninos aqui, Aí eu mandei no celular da minha prima, quero ir embora. Aí ela, tu tá maluca? Tu não sabe quem é que tá aqui, não? É ele. Aí eu mandei, não me interessa, pode estar o Papa, não estou me sentindo confortável, eu vou embora. Aí ela mandou, tá bom, só espera o Léo chegar. Aí eu falei, ok. E aí sentei no sofá, ele tava lá num canto, eu sentei no, tipo, bem assim no canto desse lado e fiquei mexendo no meu celular aqui. Aí, gente, na sala tinha ar-condicionado, né? E aí ele pegou e falou assim, ô, só que eu não olhei, porque eu continuei mexendo no celular. Aí eu ouvi um ô. Aí ele, ô menina. Aí eu olhei assim, aí eu, é comigo? Aí ele, sim, faz favor pra mim, pega esse controle aí pra mim, por favor. E tinha um móvel, tipo, redondo na nossa frente, tipo uma mesinha. Aí ele falou assim, pega pra mim o controle, por favor. Aí eu olhei pra mesinha, eu falei, esse? Aí ele, sim. Aí eu peguei o controle assim, né, do ar, entreguei pra ele pegou, ligou o ar e ele falou, caralho, mano, tá calor hoje. Você é louco, tio, tá calor. Aí os moleques falaram assim, mano, nós podia ir lá no bagulho na casa com piscina, né? Aí ele falou, será que amanhã vai tá calor? Porque assim, hoje no papo, tô com disposição não, mano. Tô desde ontem virada arrumando essa porra dessa moto, mano, que não sei o que, e conversando, né, com os moleques. Aí, gente, ele pegou, tipo, fez assim, sabe quando você senta meio com as pernas, tipo, com os braços assim, ó, tipo assim, sabe? Aí ele olhou assim pra mim, e sabe quando você sente a pessoa te olhando de cima a baixo? Eu aqui no cantinho, mexendo no celular aqui, quietinha. Só que ele veio mais pra frente assim, aí me olhou... Aí ficou me olhando assim de cima a baixo. Aí, sabe quando você sente um clima que fica todo mundo em silêncio? A minha prima observou que ele olhou e os moleques também viu que ele olhou. E nisso os moleques começou a querer dar risada. E a minha prima tava tipo assim, quieta. E aí ele me olhou de cima a baixo assim, ficou olhando pra minha cara. Aí olhou pros moleques, ele... E fez assim, sabe, pros moleques, tipo, qual foi, tio? Aí ele pegou e falou assim, mano, nós podia lavar a moto, né? Aproveitar esse calorzão. Aí os moleques, ah não, tio, ah não. Chega, não quero mais ver moto não, tio, que não sei o que. Aí ele, né? Aí ficou um silêncio, assim, por uns 5 minutos. Foi a última coisa que eles falaram. Eu continuei mexendo no celular e minha prima me mandou mensagem. Ele tava te olhando. Aí eu li a mensagem assim, aí eu olhei pra ela. Aí eu fiz assim. Tipo assim, ó. Aí beleza, não respondi ela, só revirei o olho. Aí quem chega? Léo. Aí o Léo, chegou, parceiro, que milagre. Aí tocou na mão do amigo dele, tocou na mão do outro amigo dele. Aí veio, aí falou, e aí, suave? Tocou na minha mão e foi nele, tocou na mão do Lobo, né? Aí ele pegou e falou, aí o Lobo falou assim, qual foi da fita? Tu manda nós vir e não tá em casa? Não entendi, só tá teu irmão lá embaixo e as minas aqui em cima. Aí ele virou e falou assim, inclusive, essa aqui é a Carla. E continuação, filhas da história.
Aí ele veio e falou assim, essa aqui é a Carla. Aí virou e falou, Carla, você já conhece os mano aqui, né? Você já é de casa. Aí a Carla já. E essa aqui é a... Aí virou pra cara dela assim, aí ela falou, a Vitória, minha prima. Aí ele falou assim, prazer, Vitória. Aí deu a mão assim, falou assim, eu sou o Léo. Não tava aqui na hora que você chegou, provavelmente, que eu fui buscar minha moto, que, mano, é só BO na minha vida, esse prazer. Aí eu fiz assim, tipo, peguei na mão dele e fiz, prazer, Vitória. Aí fiquei quieta, né? Aí ele pegou e falou assim, esses aqui são os meus amigos. Aí falou o nome do amigo dele, Dieguinho, fulano, e esse aqui é o Lobo, conhecido como Lobo, né? Que todo mundo conhece assim, ainda já é acostumado, mas o nome dele é João. Aí eu virei pra ele que tava do meu lado, eu, prazer. E tipo, com a cara fechada, né? Porque eu estava desconfortável. Aí ele pegou e falou assim, o que vocês bebem, meninas? Aí eu falei assim, não, eu não bebo nada, eu já vou embora. Aí ele, acabou de chegar, já vai embora. A festinha vai começar agora. Eu fiquei assim, gente, vocês sabem que dia a gente está? A gente tá numa quinta-feira, 3 horas da tarde. Aí ele assim, festinha vai começar agora, baby. Aí eu falei, não, daqui a pouco minha mãe vai chegar em casa. Aí ele, vixe, brecada pela mãe. Aí ele, quantos anos você tem? Aí eu olhei assim pra cara da minha prima. Aí ele, quantos anos você tem? Aí eu falei, melhor não falar não, né? Aí ele, por que não? Aí a minha prima falou. Aí ele falou, de boa. Aí ela falou, não, ela ainda vai fazer. Aí ele pegou e falou, é. Aí ele, então eu entendo a sua mãe te brecar. Mas não muda nada não, a tua prima tem também, não é? Ela falou, não, mas eu vou fazer esse ano. Ela vai fazer esse ano. Aí ele assim, pô, então tu ainda tá na escola. Aí eu falei assim, é meu último ano. Aí ele, caraca, tá nas férias, né? Eu falei, tô nas férias. Eu achei ele super legal, gente, porque ele super puxava assunto, sabe? Tipo, tava conversando, porque os outros 3... tava cagando pra mim. Pra minha prima, só falava entre eles. Aí ele falou assim, pô, legal, é legal estudar. Tu estuda onde? Aí eu falei, né, o nome da escola. E ele, escola de bacana, né? Escola de quem tem. E tu mora onde? Aí eu falei, aqui no morro. Aí ele, para. Eu falei, é sério? Aí ele, mano, minha tia é professora lá, tá? Escola pra quem tem. Aí o Lobo que tava do meu lado pegou e falou assim, lá só estuda os playboy. Aí eu falei, vocês já estudaram lá? Aí todo mundo... Todo mundo começou a dar risada. Aí nós nem terminou o estudo, Vitória. Quem dirá estudar nessa escola? Aí eu virei e falei, porque vocês não terminaram os estudos? Aí ele, vixe, longa história. Aí eu, todos vocês não terminaram o estudo? Aí um olhou pra cara do outro. Sim. Aí eu, quantos anos vocês têm? Aí ele, melhor não saber não, né? Melhor... Ele me imitou, né, gente? Que eu falei assim, melhor não saber não. Aí ele me imitou falando, melhor não saber não, né? Vamos deixar baixo. Aí ele fez assim com a mão, ó, como se estivesse imitando, sabe? Aí eu comecei a dar risada. Aí ele pegou e falou assim, pô, mas a tua mãe, vamos no que é, né? Vamos na transparência, na sinceridade, que aqui nós tá pra ajudar. A tua mãe é de te brecar? Aí eu olhei pra cara da minha prima e a minha prima... Aí ele, já vi que é, né? Tipo, ela breca muito? Aí eu falei, ela breca muito. Tipo assim, se ela descobrir que eu tô aqui, nunca mais sair de casa. Aí ele, por isso que tu estuda na escola assim, então, né? Aí eu, sim. Aí ele, o teu pai. Aí eu já congelei assim, né? Aí eu, meu pai é pior. Aí ele, putz. Eu falei, mas ainda tem a vantagem que meu pai trabalha um dia de dia, um dia à noite, sabe? Tipo, ele trabalha muito. Aí ele falou, então é mais de boa. Aí ele falou assim, mas que hora que ele chega mais ou menos? Aí um dos amigos dele pegou e falou assim, pô, tu quer o CPF da menina também? Aí não, pô, aqui nós não é na transparência, nós não ajuda todo mundo, nós precisamos saber que aí deu o horário, nós bota tu na moto, minha filha, e te leva pra casa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, piorou, pelo amor de Deus. Eu falei, ela não te falou quantos primos nós tem, não? Só contando com a mãe dela, eu tenho 6 tios e tias.
contando com a mãe dela. Então, tipo assim, a gente tem muitos primos. Aí ele, né? Mas fica tranquila, que aqui na favela é todo mundo, ó, com a gente, em relação a gente, ninguém não é nem louco de abrir a boca. Aí eu, por quê? Ele, você tá com o pai, filha. Você não conhece isso aí, não, o lobo? Pô, tu tá com o lobo, cara. Vem com nós. Aí eu fiquei assim, vem com nós. Ai, gente, mundos totalmente diferentes, né? Então, tipo, às vezes o que eu falava, eles pensavam assim, ai, que menina bobona. E o que eles falavam, eu pensava, ai, que menino bobão. Aí ele pegou e falou assim, vem com nós, pô. Eu falei assim, minha mãe chega lá por volta de umas 7 horas da noite. A mãe dela chega às 6. Ele falou, pô, mas a mãe dela eu já sei que é de boa. Não é de hoje que nós se conhece. Aí todo mundo, tipo assim, não é de hoje que se conhece. Aí eu comecei a dar risada, né? Aí eu peguei e falei assim, tô sabendo. Aí ele, é tu, né? Que fica com ela no espírito landareiro, só passando lá na frente da oficina. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí o lobo pegou e falou assim, é vocês também, né? Que tava na balada esse final de semana. Aí eu virei assim, aí ele, lá na 10. Aí eu, sim. Aí ele, eu lembro. Aí eu, você lembra? Aí ele, lembro. E deu um sorriso assim, tipo, Aí o Léo assim, por quê? O que tem? Elas estavam lá, nem vi elas. Aí a minha prima pegou e deu um tapa nele assim. Né? Porque quando você me vê no rolê, você finge que não me conhece. Aí ele, ai, bebezinha, desculpa. E foi abraçar ela assim e ficou beijando na boca dela assim. Aí eu continuei falando aqui com o lobo, né? Aí eu peguei e falei assim, desculpa, tá? Eu tava, tipo, muito louca. Aí ele, mas e aí, gostou do drink das flores lá do Coroa? Aí eu, não, odiei, cara. Aí ele, mas por que tu achou que fui eu, cara? Eu falei assim, porque essa louca da cabeça ficou falando que era você. Aí ele, ela é doida? Aí eu falei, ela é doida. Ela ficou falando que vocês estavam olhando. Eu falei, vocês? Pra ele não achar que eu tava criando a fica, entendeu? Aí eu falei assim, ela achou que vocês estavam olhando. Eu acho que porque ela já pegou o Léo, ela achou que poderia ser pra ela. Não foi pra ela, ela achou que poderia ser pra mim. Inventei uma história nada a ver, amor. Que eu também não ia sair por baixo, né? Aí ele falou assim, faz sentido. Mas quando tu agarrou aqui no meu braço, eu fiquei tipo assim, que louca. Aí eu falei, eu imaginei, desculpa. Ele, não, imagina. A gente riu a noite toda disso, tipo, foi muito engraçado. É que esses malucos não lembram, é que ele estava chapadão. É que eu não sou muito de beber, tá ligado? Eu sou mais de ficar no... Eles não, eles bebem muito. Aí eu, entendi. Ele falou, e você, bebe? Aí eu falei, tipo assim, acho que foi a primeira vez que eu bebi. Ele, a primeira vez que você bebeu bebida alcoólica na sua vida? Aí eu, sim. Ele, não é possível. É sério isso? Aí eu, sim. Aí ele, eu tô chocado. Nunca conheci uma pessoa que demorou tanto tempo pra conhecer a felicidade. Aí eu falei assim, felicidade? Aí ele, né, pô. Tu tem que ter um momentinho de lazer ali. Aí o Léo pegou e falou assim, um momentinho não, né? Nós tem todo dia um momento de lazer, porque todos os dias nós tá como? Aí o Lobo pegou e falou assim, eu não, né? Eu só fico aqui no meu base, tá ótimo. Agora vocês que ficam chapando o Globo aí. Hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo. Hoje em dia eu sou um cara de família. Não sou de ficar passando dos limites, não. Agora esses loucos aí, minha filha, só Deus na causa. Aí o Léo falou assim, então vamos descer lá pra baixo, né? A gente pega um combinho pra gente, põe um sonzinho, fica na moral, tranquilos. Aí eu falei assim, eu não vou beber, tá? Ele falou, por quê, poxa? Bebe com a gente. Aí a minha prima falou assim, acredita que a primeira vez que ela bebeu na vida dela foi agora esse final de semana? Tipo assim, ela já tinha dado umas bitoquinhas assim, em final de ano, na família. Coisa besta, assim, porque o pai dela e a mãe dela nunca deixou. Mas esse final de semana ela chapou o Lobo. Aí o Lobo olhou pra minha cara e falou, Aí o Léo pegou e falou assim, então, pô, bora beber com a gente. Eu falei, não, hoje não. Continuação, filhas da história.
Aí eles falaram assim, vamos descer, que não sei o que. Eu falei assim, olha, eu não vou beber. Se vocês quiserem beber, tudo bem. Mas se eu não vou beber, e daqui a pouco eu tenho que ir embora. Mas eu posso ficar um pouquinho sim, né? Não vou fazer essa desfeita. Aí um dos amigos deles falou assim, nossa, ela fala tão, né? Aí a minha prima falou, ela é nerdzinha. Aí um deles falou assim, pela escola que ela estuda. Aí o Léo pegou e falou assim, desculpa perguntar, qual é a profissão dos teus pais? Porque eles têm que ter profissão, né? Pra eles pagar essa escola. Ou você é bolsista. Aí eu fiquei assim. Aí eu olhei pra cara da minha prima e eu... São médicos. Aí todo mundo, entendi. Eu falei, não, minha mãe é fisioterapeuta, né? Tipo, por essa área, assim. Aí eles, então por isso. Nossa, você mora aqui no morro. Aí eu falei assim, mas que preconceito, né? Achar que quem mora na comunidade não tem direito de ter uma profissão, de crescer na vida, enfim. Que todo mundo tem que ir pro lado errado. Aí eles olhou assim pra minha cara. Aí todo mundo ficou tipo, nossa, como ela milita, né? Eles devem ter pensado, mas ninguém falou. E a minha prima deve ter ficado morrendo de vergonha, que ela ficou assim, ó. Aí, beleza, gente, porque eu tava acostumada a andar com pessoas nerds que falam sobre tudo. Ali era um mundo totalmente diferente pra mim. Apesar de eu morar ali, era diferente, cara. Aí, beleza, aí eu levantei. Aí eles falaram, bora descer lá pro salão. Aí eu levantei, né, do sofá. E aí o lobo passou por mim, assim. E ele derrubou uma lupa que ele tava, assim, bem aqui nele, assim, na cintura. Um óculos, né? E aí caiu no chão. Aí eu peguei o óculos e fui pra oferecer pra ele, tipo, toma, né, seu óculos. E eu meio que dei uma travada, tipo, lobo. Não sei, gente, eu não conseguia chamar ele assim, sabe? Eu tinha um certo preconceito de chamar ele com lobo. Aí eu virei e falei assim, João, seu óculos. Aí ele olhou assim, aí todo mundo... Aí ele... Nossa, fazia tempo que alguém não me chamava de João. Aí eu... É o seu nome, não é? Aí ele... É o meu nome, mas ninguém me chama assim. Aí eu... É melhor do que te chamar de lobo. Aí ele... E qual foi? Qual é o preconceito de me chamar de lobo? Aí eu falei, não, preconceito nenhum, mas é porque eu sei que é o seu nome. Então, o seu óculos. E eu segurando esse óculos pra dar pra ele. Aí ele pegou assim, me olhou assim, tipo... E aí ele foi descendo as escadas. Aí a minha prima falou, tudo bem por você a gente ficar um pouco? Aí eu falei assim, até tudo bem, mas eu não vou beber. Aí ela, você viu, eles são legais. Aí eu falei, não, do jeito que você falou, parecia que eles eram pessoas anormais. E eu tô achando eles bem de boa. Aí ela, que também é minha primeira vez tendo esse contato amigável, assim, sabe? Normalmente, ninguém se junta pra fazer os bagulho assim. Eu já vi os moleques aqui no salão, mas eu nunca tive contato de amizade, assim. Eu fiquei tipo, como assim? Ela, depois te explico. E pelo que eu entendi, o que acontecia? Quando ela ia lá, ela ficava lá na casa em cima, ela não ficava junto com os moleques, entendeu? Tipo, deve ter sido a primeira vez que eles chamou a gente pra ficar lá embaixo, entendeu? Porque pelo que eu entendi, toda vez que ela ia, ela ficava lá na casa dele. Tanto que ela já se sentia à vontade, tipo, dormia lá e tudo. Ela não era a primeira vez que ela ficou com ele, né? Então, naquela vez que ela ficou, ela passou a semana toda lá. Então, ela deve ter criado essa intimidade. Enfim, gente, aí eu desci. E aí tava uns moleques cortando o cabelo, com um som no último, tipo, tocando funk, assim, sabe? Os moleques cortando o cabelo, aí tinha uns puffzinhos, assim, que a gente foi sentando. Aí eles falaram assim, vou ali na adega pegar uns copão, o que vocês querem beber? Tipo, pra todo mundo, assim, né? Aí eu falei, não, eu não... Aí o Léo falou, tu não vai beber mesmo? Aí eu falei, não. Aí ele, então tudo bem, quer um suco? Quer uma coca? Aí eu falei, pode ser. Aí ele, tá bom, vou trazer pra você. Aí eles foi 3 meninos. O nome de um dos meninos era Diego, o Léo e o Lobo. Foi os 3 na adega e ficou eu e ela sentada lá num puff, eu mexendo no celular, óbvio, porque eu não conhecia ninguém. Mas, tipo assim, só homem e nós 2 de menina. Tipo, tinha uns 8 homens. Tipo, tinha 5 meninos que foi os que eu conheci lá em cima. E lá embaixo tinha uns mais 4, assim, uns 9, 10 pessoas, Homens, assim, sabe? Entrando e saindo do salão. Porque eles
estavam ali bebendo, ouvindo música, conversando entre eles, cortando o cabelo. Um salão, uma barbearia agitada, digamos assim, né? Aí beleza, eu fiquei ali sentada mexendo no celular, aí minha prima veio do meu lado e falou assim, fala a verdade, o lobo é muito gato, né? Aí eu olhei e falei, normal. Aí ela, normal, Vitória, normal? Ele é muito gato, mano, ele falando e eu assim, ó. Aí eu falei, mas tu não pega o Léo? Aí ela, pego. Eu falei, o Léo também é bonito. Aí ela, não, mas o lobo. Aí eu falei, os 3 são bonitos, sabia? Os que foram na adega. Os 3 são bastante bonitos, mas assim, normal, não é nossa. Aí ela, você tem que ver sem camiseta, minha filha. Nossa senhora, não sei o lobo, como que ele faz, né? Mas o Léo, meu Deus. Aí eu falei, você não tem jeito, né, Carla? Eu falei pra você se dar o respeito e você dormiu na casa do menino. E tá aqui até agora. Você tomou pelo menos um banho? Aí ela, tomei, né? Aí eu, e tá com a mesma roupa desde ontem? Aí ela, sim. Aí eu, nossa. Ela, por que você tá me julgando, cara? Você só me julga. Eu falei, porque eu nunca faria isso da minha vida. Aí ela, você nunca faria mesmo, né? Você nunca fez. Eu olhei pra cara dela e falei, olha, quer saber? Eu não vou conversar esse assunto com você aqui não, tá? Aí eles voltaram da adega. Aí eles vieram, me deram um suco e falaram que na sacola tinha mais coisas se eu quisesse beber alguma coisa assim. Aí eu agradeci, aí o Diego perguntou, você não quer beber mesmo? A gente comprou, se você quiser. Eu falei, não, obrigada. Aí eles estavam, 2 deles estavam em pé assim, o Léo puxou um puff e sentou assim, perto da gente. Ele falou assim, caraca, tá calor, né? Eu falei, tá, hoje tá muito calor. Aí nós até ia pegar uma casa com piscina, mas esse horário já, daqui a pouco vai o sol embora, nós tinha que fazer esse bagulho cedão, né? Qualquer dia desse nós vai pegar. Aí eu falei assim, legal. Aí ele falou assim, e você, tá no último ano da escola? Eu falei, sim. Aí ele virou pra Carla e falou assim, tu já terminou, né? Aí a Carla, sim, me formei ano passado. Aí ele falou assim, da hora. Aí eu tinha te falado que ia ser minha formatura. Tinha te convidado, inclusive. Aí ele, não lembro. Aí eu fiquei assim, ai que mico. Ela falou assim, né, mas você parou de falar comigo? Aí ele, vixe, não é com esse papo não, né? Quem parou de me responder foi você. Aí ela virou e falou, não, a última mensagem foi minha. Aí eu olhei pra cara dela, tipo assim, mano, cala a boca, que humilhação. Aí ele pegou e falou assim, foi? Não lembro, mano. Foi mal aí, tipo assim, eu não sou desses bagulho de internet, tá ligado? Ficar no celular e pá, que não sei o que. Meu dia é muito correria, o dia inteiro, mano, o dia inteiro. Parece que não, tá ligado? Que nós fica aqui na moral o dia inteiro assim, parece que nós não faz nada. Mas é o dia inteiro eu com esses moleque pra cima e pra baixo resolvendo BO. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você trabalha de quê? Ficou esse clima assim. Aí ele... mano, dá uns corre aí, faça uns bagulho muito louco aí, tá ligado? O importante é não fazer dinheiro. Aí eu... entendi. Aí ele, mas e aí, final de semana, qual que é o plano? Vocês vão pra onde? Aí a Carla virou pra cara dele e falou assim, pra onde você chamar? Carla! Aí eu olhei assim, eu falei, eu não vou pra lugar nenhum. Aí ele, por que não? Aí eu falei, porque a minha mãe não deixa, né? Não tem nem como. Aí ela, a gente podia pedir pra você dormir lá em casa, né? Ela falando como se fosse super fácil, né? Aí eu virei pra cara dela e falei, você conhece a minha mãe, Carla? Tipo assim, não tem como ela deixar de novo. Aí ela, por que não? Ou qualquer coisa a gente dá uma fuga. Tipo assim, ela falando pra se amostrar mesmo, que ela sabia que eu não conseguia dar fuga nenhuma na minha mãe. Eu não tava entendendo ela. Aí eu virei assim, aí eu falei, quer saber? Eu vou nem responder essa louca. Aí eu falei, não, eu é fora de cogitação. E vocês vão pra onde? Aí ele falou assim, tá ligado, nós é muito louco, mano. Ou nós vai encostar lá na 10 ou nós encosta no baile, tá ligado? Aí depois, nós não sabemos pra onde nós vai. Aí eu, entendi. Né, esse final de semana eu fui na 10 também, é bem legal lá. Aí ele falou, tô ligado. A Carla que comentou que vocês foram.
o mico que vocês passou lá. Aí a Carla, vocês não, né? Ela. Aí eu falei assim, por causa de você, né, gatinha? O dia que minha mãe me buscou na festa e me bateu na frente de todo mundo. Gente, esse dia eu passei tanta vergonha. Tanta vergonha. Eu sempre dei trabalho pra minha mãe, né? E a minha mãe sempre foi insuportável em questões de como uma mulher tem que se comportar. Como, por exemplo, o meu irmão podia tudo. Eu tenho um irmão mais velho que eu. E na época eu tinha, eu acho, 16 anos. E meu irmão, ele tinha 19. Meu irmão podia tudo. Meu irmão podia dormir com mina dentro de casa. Todo dia ele levava uma rapariga pra dentro de casa. E minha mãe não falava nada. Eu já ouvi várias vezes o meu irmão com outras minas e ela não abria a boca pra falar nada. Ele podia fazer tudo, porque ele era homem. Ele ia pra baile, ele saía pra rolê. Nossa senhora, sexta-feira ele sumia no mundo, voltava só segunda-feira e ainda quando ele voltava, minha mãe dando comidinha na mão dele, entendeu? Tipo, essa era a vida dele. Eu não podia fazer nada. E eu não podia fazer nada real. Tipo assim, mãe, posso dormir na casa de uma amiga? Não. Mãe, posso ir pra um rolê? Não. Mãe, posso fazer isso? Não. E nessa época, gente, eu tava muito rebelde. Tipo, rebelde assim, de aprontar mesmo, sabe? Teve uma vez que eu falei pra minha mãe que eu ia pra casa da minha avó. Não fui pra casa da minha avó, fui pra casa da minha amiga. Minha mãe me ligou na minha avó. Cadê eu? Na minha amiga. Mas nesse dia eu não tava fazendo nada demais. Eu só não fui pra casa da minha avó e menti pra minha mãe. E aí essas mentirinhas assim, sabe? Tipo, já acabei na escola, minha mãe descobriu. Essas mentirinhas assim, minha mãe foi me colocando cada vez mais de castigo e piorando cada vez mais minha relação com ela. Uma, eu não podia contar nada pra ela que ela usava contra mim. Duas, quando eu escondia alguma coisa ela descobria, acabava mais ainda a confiança e a nossa relação ficava uma merda. Então por isso que eu falo, pais, é melhor vocês serem amigos dos teus filhos do que você fazer eles te esconderem as coisas, porque eles vão aprontar o dobro. Eu tinha uma prima que ela podia fazer tudo e ela contava tudo e ela não via nem graça. Ela nem bebia, que ela não via graça. O pai e a mãe dela deixavam. E aí, gente, inaugurou uma baladinha, assim, sabe? Perto da minha casa. Que era um lugar que era pagode junto com funk. Sabe quando toca pagode e no intervalo toca funk? Então era bem legal. E todas as minhas amigas iam ir. E elas me chamaram, falou, vamos e tal. Aí, beleza. Aí eu falei assim, por que não, né? E aí, gente, foi quando eu menti pra minha mãe. Falei pra minha mãe que eu iria dormir no meu pai. A minha mãe e o meu pai de pais separados, né? Falei pra minha mãe que eu ia dormir no meu pai. E pro meu pai eu não falei nada. Porque o meu pai também não deixava. Ele não passava por cima do que a minha mãe deixava, entendeu? Enfim, gente, eu sei que eu fui pro rolê. Me arrumei toda. Fui pra casa da minha amiga, falando que ia dormir no meu pai. Me arrumei toda. A minha mãe descobriu, amor. Minha mãe descobriu. Estava lá pleníssima no rolê quando, de repente, para o rolê. Era como se fosse um palco, assim, sabe? Onde eles... Era um palco, né? Onde ele estava cantando. Aí o cara que tava tocando pagode, cantando, falou no microfone assim. Meu nome é Emily Victoria, né? Ele falou assim no microfone. Emily Victoria, sua mãe está na porta. É agora que eu desmaio. Eu olhei assim pra cara da minha amiga. Eu fiz. Aí ela, tipo assim, você. Aí veio a minha amiga com o olho arregalado deste tamanho, olhando pra minha cara. Amiga, sua mãe está lá fora fazendo o maior barraco. E, gente, pra você entrar, você tinha que pagar, né? Tipo, o ingresso. O ingresso não, né? A pulseira. Tipo, era R$20, mulher, naquela noite. E a minha mãe falou, eu não vou pagar caralho nenhum, que eu não vou entrar aí dentro. Eu quero a minha filha, eu vou entrar aí pra arrancar ela. Aí o segurança, obviamente, falou pra ela, não, você não pode entrar sem pagar, senhora, eu tenho que pagar. O seu nome tá na lista? Aí ela, porra, de lista nenhuma, eu vim pra buscar a minha filha, cadê a minha filha? Emily Victoria, manda ela buscar ela agora, senão eu vou chamar a polícia que a minha filha é de menor e tá aí dentro. Aí ela virou pra cara do segurança e falou assim, como que vocês deixam a minha filha de menor entrar? Ninguém pediu o documento dela. E aí, gente, obviamente, com esse argumento maravilhoso, todo mundo entrou lá dentro e falou pro cara anunciar meu nome. Aí eu virei e falei assim, eu não vou sair.
eu não vou sair. Aí ela falou assim, sua mãe está falando que vai chamar a polícia. Aí eu conhecia uma das promoters, sabe? Essas pessoas que organizam as festas. Ela era um pouco bem mais velha assim, sabe? Tipo, era uma mulher já. Ela veio até mim e falou assim, olha, sua mãe tá muito nervosa lá fora. Você vai ter que se retirar. Aí eu falei, cara, você me conhece? Você tá me botando pra fora pra me apanhar da minha mãe? Você tá maluca? Eu falei, eu não vou, minha mãe vai me bater. Ela falou assim, a sua mãe está nervosa, falando que vai chamar a polícia, você é menor de idade e você tá aqui dentro. Se você não sair, a gente vai ter que chamar o segurança pra te tirar, Vitória. Você tem que sair. Eu falei assim, eu não vou sair. Ela falou, ah, você não vai sair? Eu falei, não vou sair. Poxa, era minha amiga, ainda fizeram isso comigo. Eu falei, eu não vou sair. Ela falou, ok. Foi até a segurança mulher e falou assim, você pode tirar essa menina, por favor? Aí, gente, a segurança veio até mim, eu fiquei olhando assim, ela pegou no meu braço, eu falei, não precisa me segurar, eu vou sair sozinha. Aí ela, por gentileza, então. E todo mundo olhando pra minha cara. Todo mundo olhando. Beleza, ela atrás de mim e eu fui andando, né? Andando. Antes de chegar na porta, tinha a parte onde as pessoas eram revistadas e o caixa. Vi a minha mãe de longe. Gente, da hora que a minha mãe me viu, ela falou assim, bonito pra tua cara, né? Falou que você tava no teu pai, não tava no teu pai, te procurei, fiquei que nem uma louca achando que você tava... Alguém tinha te sequestrado, alguém tinha feito isso, feito aquilo, e você aqui... Eu não tô acreditando, Emily Vitória, vem aqui agora, aqui fora, antes que eu chame a polícia. Você é menor de idade, eu vou entrar e eu vou arregaçar com a tua cara. Eu fiquei assim. Aí eu falei, eu já tô indo, mãe, calma, eu já tô indo. Pra que fazer esse escândalo? Ela, meu bem, você não me conhece não, você não viu o que é escândalo ainda, o que é barraco. Que eu tô já estressada, que eu tô já 2 horas atrás de você, Emily Vitória. Teu pai tá aí na porta, tá? Teu pai tá aí. Quando ela falou, teu pai tá aí, aí piorou a situação. Porque ela e o meu pai não se falavam por nada, os dois se odiavam. Os dois se juntar pra ir atrás de mim, meu amor, acabou ali pra mim. Ela falou, vem aqui agora. E eu indo, né, gente? Eu indo na beira de morar com Deus. Que ali ela ia me mandar pra Deus do jeito que eu vim. Aí, gente, quando eu cheguei, ela me deu o primeiro tapão. Bum! Na minha cabeça. Aí eu falei, para, mãe, não precisa me bater. E eu, gente, eu era muito respondona. Tipo assim, eu não abaixava a cabeça. Eu falei, não precisa me bater, tira a mão de mim. Aí ela... Tira a mão de mim? Você ainda tem coragem? Começou a me dar um monte de tapão assim. Você ainda tem coragem de falar tira a mão de mim? A gente cria filho, os filhos ficar tratando a gente que nem idiota. Você acha que eu sou idiota, Emily Vitória? Você não me atendeu, você não respondeu minhas mensagens. Tive que ir atrás de você, no seu pai, que não sei o que. Falando. E eu já fui indo no rumo do carro, né? Aí ela virou pra cara da minha amiga que ela não gostava. Ela virou pra cara da minha amiga Rayane e falou assim, você é outra vagabunda. Eu vou falar pra sua mãe que você tá aqui. Sua mãe sabe que você tá aqui? Aí minha amiga virou pra cara dela e falou, sabe? Aí ela sabe, né? Sabe que sua mãe apanha, que você é uma cachorra. Eu não quero você lá na minha casa mais não, tá me entendendo? Que é você que fica levando a minha filha pra mau caminho. Não quero mais você na minha casa. Você não pisa mais o pé lá, sua sonsa. Na frente do negócio e todo mundo vendo. E eu já indo na direção do carro do meu pai, obviamente, pra me parar de passar vergonha. Aí a minha amiga virou pra cara dela e falou assim, ai, agora a culpa é minha. Ela falou, a culpa é sua sim. Aí virou pra minha cara e falou assim, vamos, sua vagabunda, que eu não criei filha pra ficar na rua essas horas, não. Ainda mais que você é menor de idade, que coisa ridícula, que não sei o que. E não calava a boca. Mas assim, gente, eu entendo minha mãe, só que assim, aquilo estava me irritando profundamente. Pensei, uma adolescente ouvindo tudo aquilo da minha mãe na frente de todo mundo. Eu virei pra minha mãe e eu falei assim, eu já entendi, tá? Eu já entendi, a senhora não precisa ficar gritando pra todo mundo ouvir, não. A senhora fala demais. Como eu tive essa coragem? Foi o inimigo que se manifestou na minha vida naquela hora ali pra me falar isso. Porque minha filha, na hora que eu falei isso, a minha mãe deu-lhe bum na minha cara. Nessa que ela virou um tapão na minha cara, gente, ela já veio pra cima de mim. Eu não criei... E chorando, né? Eu não criei filha pra ficar falando desse jeito comigo, não. Você cala a sua boca, sua desgraçada. Eu vou quebrar a sua cara. E os carros buzinando, gente. E o meu pai assim, entra logo no carro, entra logo com ela. E eu falando, tá bom, mãe, para de me bater, desculpa. E ela me batendo, gente, na frente de todo mundo.
Aí desse jeito eu entrei no carro, meu pai foi o caminho todo me dando lição de moral, me xingando, minha mãe acabando com a minha raça também. E ela fez eu trocar de escola, porque ela disse que a Rayane era uma péssima amizade pra mim, que quem me influenciava era a Rayane. Mas a Rayane, gente, só me acobertava. Eu que era péssima influência pra ela, porque ela me trocou de escola, não mudou nada. O que eu fiz foi aprontar mais. E quando eu cheguei em casa, eu apanhei mais. Ó, continuação, filhas da história. Eu falei assim, por causa de você, né, gatinha? Aí ela falou, por causa de mim? Você que achou que o lobo tava afim de você. Eu olhei pra cara dela, eu falei, não, ela não tá falando isso, não. Por causa dela, sim, né? Porque ela que ficou criando a fica na minha cabeça e alimentando e ainda dizendo que ele tava me olhando. Ele não tava me olhando porra nenhuma, eu só tava bêbada mesmo, achando que sei lá. Aí eu olhei assim, aí eu, será que eu humilho ela agora ou depois? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o que aconteceu, Léo? Não sei se ela te contou. Eu nunca tinha bebido na minha vida. Tipo assim, de beber mesmo, sabe? Foi a primeira vez. Porque eu falei pra você, minha mãe não deixa eu sair. E aí, nisso, ela criou uma fic de que o teu amigo tava olhando pra mim. Eu acho que vocês estavam no camarote do lado, não sei. Aí ele, nós estava lá, nós estava lá. Aí eu falei, então, ela disse que ele tava olhando pra mim a todo momento, que aí um outro cara me deu drink, flores, e eu acabei achando que tinha sido ele. Foi por isso que eu peguei no braço dele e perguntei se tinha sido ele, né? Por causa dela. Porque ela ficou alimentando isso e eu acabei de uma bêbada. Aí ele virou pra minha cara e falou assim, mas tu tava afim de pegar meu parceiro? Aí eu olhei, não. Aí ele, ué, e por que você foi perguntar então pro cara? Se ele falasse sim, foi eu, o que você ia fazer? Eu falei, não sei, não pensei nisso, eu tava muito louca, nem lembro direito. Eu lembro o que me falam, assim, tipo assim, tava muito louca. Aí ele, mas tu não pegaria o lobo? Aí eu, não. Aí ele, tu não pegaria? Tu é a primeira menina que fala isso na face da terra. Vou perguntar pra tua amiga, Carla, tu pegaria o lobo? Aí a Carla, lógico. E ele, tá vendo? Vamos trabalhar na sinceridade. Aí eu falei, não, eu não pegaria. Aí ele, mano, fala a verdade. Pera aí. Lobo, olha aqui. Aí o lobo virou assim e falou, qual foi? Aí eu olhei assim. Aí ele me olhou, aí ele, não, nada não, depois eu falo. Aí o lobo virou de volta pra continuar conversando e ele falou, olha pra lata do meu amigo. Tipo assim, eu sou homem, tá ligado? Mas eu falo, mano, o cara é pegador. Ele tem o mel, porque as minas se apaixonam por ele de uma forma que eu não sei te explicar, assim. E o cara é tranquilaço na dele. Ele é a pessoa mais tranquila em relação à mulher. Tipo assim, ele não é aquele cara que fica se amostrando, comedor. Ele é quieto na dele, reservado. O cara nunca trouxe uma mina aqui pra nós. Nunca. Tá ligado? Ele nunca apresentou uma mina, pá. Nunca. Então, assim, ele é quietão na dele, mas eu falo, as minas é apaixonada pelo cara, mano. Pela lata dele, tá ligado? Eu falei, tá, entendi, mas eu não pegaria, não é o tipo de cara que me atrai. Aí minha prima olhou e falou assim, sabe qual é o tipo de cara que atrai ela? Menino, novo, 17 anos, com cara de nerd, com aquele cabelinho de lado de óculos. É esse tipo. Eu olhei assim, você tá falando de quem? Aí ela, do menino da tua sala, né? Que tu é apaixonada pelo menino. Aí ele falou assim, tu é apaixonado pelo menininho lá na tua sala. Essa vida escolar é da hora. Aí eu, mas o que tem? Aí ele, mas tu é apaixonada? Aí eu, não, só dou uns beijinhos nele. Aí ele, tu dá uns beijinhos? Ah, cara, tu é muito vibe adolescente. Aí eu, por que eu sou vibe adolescente? Aí ele, porque você é muito menininha ainda, tá ligado? A vida vai te ensinar muita coisa ainda. Aí eu, sabe porque você é mais velho que eu? Você tá falando isso? Você é quantos anos mais velho que eu? Aí ele, eu tenho 23 anos. Aí eu, você é bem mais velho que eu mesmo. 7 anos mais velho que eu. Aí eu falei assim, o Lobo, quantos anos ele tem? Ele falou, ele é o novão da turma. Aí eu, quantos anos ele tem? Aí ele falou, 20. Aí eu, entendi.
Aí ele, por quê? Tá interessada? Eu falei, eu não tô interessada em ninguém. Nossa, vocês têm mania, né? De achar que tudo é querer pegar alguém, tudo. Às vezes a pessoa só tá querendo, curiosa, saber. Aí ele, entendi, isso é totalmente diferente de sua prima, viu? Aí a Carla, isso é um elogio? Não entendi. Aí ele, não, tipo assim, você é uma mulher maravilhosa, incrível, mas ela é muito diferente de você. Ela é muito mais delicada, né? Mais menininha, assim, tu já é mais pra frente, que nem parece que tu tem a idade que tu tem. Aí ele virou pra minha cara e falou, tô mentindo, Vitória, não é? Aí eu falei, sim, ela parece ser bem mais velha, mas não da forma ruim, né, de aparência, é que o jeito dela é mais pra frente, assim. Aí ele, entendeu? Ela já é mais menina, mais delicada, entendeu? Um bagulho mais... Aí eu... Aí ele assim, mas tá ligado, cada uma do seu jeito. É da hora conhecer gente nova, assim. Aí ele, vou ali fazer um copão pra mim, que até agora eu não bebi nada. Aí levantou, assim, aí a Carla olhou pra minha cara e falou assim, é impressão minha ou ele tá dando em cima de você? Aí eu, tipo assim, não viaja? Não viaja. Ele só tá real querendo saber sobre a minha vida porque ele já te conhece. Só não viaja. Aí ela, né, viajei. Aí eu, muito. Aí eu, para de ser ciumenta, tá? Isso é feio. Aí eu olhei assim pro lado, aí fiquei olhando. Aí ela, viu? Até ele falou que o Globo é um gato. Aí eu, cara, eu não entendo que vocês pagam tanto pau pra esse moleque assim. Aí ela, é que você, mano, você vive numa bolha, Vitória. O que acontece? Ele aqui no morro, ele é o mais pica, ele é o mais foda, entendeu? Porque ele foi moleque novão e ele começou a conquistar os bagulho muito novo. Eu falei, como assim? Não entendi. Aí ela, eu vou te explicar mais ou menos a história dele, mas tipo assim, de uma forma rápida. Eu não sei a história da família dele, tá? Tipo, do pai, da mãe, essa história assim eu não sei. Pelo que eu sei, ele começou a conquistar os bagulho dele muito novo. Ele sempre foi apaixonado por moto. Sempre, sempre, sempre. E aí, ele, tipo, com 14 anos, ele já dava grau, tá ligado? Tipo assim, é que você nunca andou com a gente, mas os nossos primos pagam um pau pra ele. Porque ele começou desde muito cedo a dar grau de moto. E ele começou a postar esses bagulho, tá ligado? E aí meio que ele ficou famosinho aqui na comunidade. Tipo assim, ele não é famosaço. Ele tem ali por volta de uns 30, 40 mil seguidores. Aí eu, nossa, sério? Aí ela, sim, mas assim, hoje em dia não tem uma foto dele. Faz uns 2, 3 anos que ele não posta uma foto. Ele hoje em dia é um cara extremamente reservado. Mas, antigamente, ele tirava foto, gravava vídeo dando grau. E não era todo mundo que fazia isso. Então, ele ficou muito conhecido aqui no morro. E aí os moleque meio que vê ele como inspiração. Ele só usa roupa de marca assim, de maloqueiro, mas ele só usa roupa de marca, ele se veste bem, ele tem 3, 4 motos, ele tem 2 carros, zica, entendeu? Ele mexe com esses bagulho. Tipo assim, o jeito dele é chucrão, ele é fechadão. E aí o que acontece? Ele já foi ostentar em várias baladas de luxo fora do morro. E aí quando pergunta, tipo, pô, onde tu mora? Ele fala, no morro, tá entendendo? Aí eu fiquei tipo, nossa, eu não sabia disso. Aí ela, sim, ele vai em balada que só vai playboy, mano. Ele entra nos lugares assim que só vai playboy. E ele vai vestido, tipo, todo trajado, tipo, sabe? Bem gato mesmo, com a blusinha branca simples, vai da Lacoste, bonezinho, uma bermudinha assim mais social. E aí ele chega no bagulho e, ó, sabe? É os melhor combo. E ele não tem esses bagulho de sempre mulher, tá ligado? Tipo, encher o bagulho de mulher. Ele sempre tá com os amigos dele, ele chama atenção assim. Obviamente, quando ele era mais novo, mais moleque, ele deveria pegar mina pra caralho. Ele pega ainda, né? Mas hoje em dia, já faz uns 3 anos que ele tá em outro patamar, entendeu? Eu falei, qual patamar? Não entendi. Ela falou, ele começou a fazer uns bagulho que dá muito. E aí ele cresceu, tá ligado? Tipo, bum.
entendeu? E aí ele comprou uma casa aqui no morro gigantesca. Ele só anda nos melhores carros, ele só anda com as melhores roupas, tá ligado? Então, tipo assim, isso que fez quem é daqui da comunidade, quem é daqui do morro, foi isso que fez as pessoas acharem ele muito zica. As pessoas acham ele muito top, acham eles, né, muito da hora. E é isso.